E aí, galera, outro podcast aqui maravilhoso com vocês. Eu estou aqui com vocês, com meu amigo Lero e com meu amigo Hiroki, entendeu? Nós estamos aqui nesse momento maravilhoso, começando esse podcast. Tava com saudade, Cudi. Tava com saudade da gente fazer essa gravação. Tudo bem com vocês? Vocês não têm ideia do que é passar esse tempo sem gravar. O que tá falando é Lero. E a gente vai tratar um assunto bem legal hoje. Hiroki, o que é que você acha desse assunto que a gente vai tratar? Olá, meu nome é... Vocês me chamaram de Hiroki, mas podem me chamar de Igor. E eu sou irmão do Scuds e eu sou formado em cinema, só pra vocês saberem. É isso aí, eu acho que vai ser um papo legal. Vamos logo, sem arrudeio. Vamos logo. Diga. Igor, me fala aí. Por que cinema? O que te levou pro cinema? Ah, ótimo. Pra dizer isso de por que cinema, isso aí tem que voltar pro terceiro ano do ensino médio que eu tava. Que eu sabia naquele momento que o que eu faço da vida, eu faço faculdade de quê? E uma das ideias que eu tive, enquanto eu tava procurando, uma das paixões que eu sempre tive era cinema, de ver filme, de ver como que eles são feitos. Aí eu pensei na ideia, e se eu fizesse isso? E se eu me aprofundasse mais em fazer essas coisas que eu gosto tanto de ver, gosto tanto de assistir? Aí, pra isso, pra ver que eu ainda tava na dúvida, por causa que é uma coisa difícil. Eu vou gostar de assistir filme, então vou trabalhar fazendo filme. Pra saber mais sobre isso, eu mesmo ter feito uma oficina de cinema que tava aqui em Montes Claros, que foi até um timing bom, por causa que eu tava procurando mais sobre cinema, e teve uma oficina de cinema. Foram, acho que umas 3 aulas no final de semana. Aí eu me lembro de que a gente foi uma coisa bem básica, tipo, se fazer com câmera do celular, fazer as coisas, os grupos, e cada um fez o seu projeto. E, nossa, eu me lembro de ter adorado, que depois de sair da oficina, eu pensei, nossa, é isso que eu quero, eu vou fazer faculdade de cinema, por causa que eu adorei fazer isso, e eu adoraria fazer isso pra minha vida. E você acha... E assim que você entrou na faculdade, é exatamente o que você esperava ou as coisas são muito mais diferentes do que uma pessoa que quer fazer cinema deveria ter ideia? Não foi exatamente como eu esperava. Da faculdade em si, quando você pensa em, vou fazer filme, a parte que você pensa é em fazer filme. Até durante os primeiros semestres que eu fiz, que foi na PUC Minas, Coração Carístico, para quem quiser saber, foi no curso de Cinema e Audiovisual, que os primeiros semestres foram bem teóricos. Tanto que no primeiro semestre, a gente dividia quase todas as matérias, a gente dividia com publicidade e propaganda, porque eram temas gerais de comunicação. Os primeiros semestres foram bem teóricos, mas a partir, eu acho que do terceiro, quarto, quinto, começou a ter mais... Alô? Senhores, falhas técnicas, é por isso que nós vamos pular para um trecho totalmente diferente da gravação. É isso aí. Mas tem matéria esse semestre, fazer um curta-metragem, um projeto audiovisual. E nesse sentido, quando você junta seu grupo e começa a fazer isso, cada um meio que vai para um canto, no sentido que essa pessoa acaba se tornando editor, essa pessoa acaba se tornando roteirista, essa pessoa acaba se tornando o diretor, por aí vai. Aí foi mais nesse sentido de quando você tá na faculdade, você encontra isso, que você, quando tá fazendo as coisas, você acaba focando mais nas coisas que você quer, ou nas coisas que precisa, no sentido. E também sobre o que você perguntou, sobre uma área que eu me especializei mais, na produção audiovisual você acaba mexendo com um tanto de tudo, por causa que meio que você precisa saber como todas as coisas funcionam, mas eu me senti, no meu grupo, eu era o cara especializado em som e roteiro. Acho que essas são as áreas que têm mais afinidade. Mas também eu já mexi com produção, já mexi com edição de vídeo, já mexi com um monte de coisa. Já até atuei nos curtas, mesmo eu não tenho vontade nenhuma de ser ator, já atuei nos curtas por causa que só tinha gente pra atuar. Aí nesse sentido. Mas o que me faz parar pra pensar, Uhum. provavelmente você ainda deve, como não sei há quanto tempo você saiu da universidade. Eu me formei final do ano passado. Do ano passado. Então é muito recente, uns um mês e meio. Então tá novo. Não ouvi mais. Novo. Então você ainda deve estar no cenário independente. Eu tô errado? Sim. E como é que você vê, saindo agora? Eu vou ter que você tá verde porque, né, você já fez sua parte de trabalho e tal, mas saindo agora, como é que você vê que tá o cenário independente, visto a pandemia também? A questão de conseguir grana para fazer filme, se é difícil, se você tem... A questão de batalhar, você vai ter que batalhar muito. A questão de emprego, ou no caso, o teu caso, você teve que ir para outra área antes para poder conseguir grana, lógico, e depois voltar, ou não, você já conseguiu ir direto para o que você queria? Quando eu estava fazendo a faculdade, uma das coisas que os meus amigos conversaram sobre isso, meio que a gente já aceitou,
é que saindo da faculdade, a gente não vai trabalhar diretamente com cinema. Por causa que nessa área de cinema, tanto que eu formei em BH, eu sou de Montes Claros, no momento eu estou em Montes Claros. Posso dizer que Montes Claros tem um cenário cinematográfico quase nulo. Eu não vou dizer que é nulo, por causa que eu conheço gente que faz filme aqui. Mas é muito pequeno mesmo, de audiovisual, com as coisas, o que eu sei, provavelmente conseguiria mais coisa em publicidade, por exemplo. BH também tem um cenário maior, mas também é a maior parte publicidade. Por exemplo, além de publicidade, claro, eu poderia trabalhar em coisas que envolvem edição de vídeo, por causa que já vi muitas empresas que especializam em cobertura de eventos, como casamento, festa de 15 anos, por aí vai. Aí, nesse sentido, quando você sai do cinema, provavelmente você vai encontrar trabalhos nessas áreas, não especificamente em cinema. Aí também que você falou da pandemia, levando em conta a pandemia, em cinema específico tá mais difícil ainda, por causa que o negócio, as salas de cinema fecharam, as coisas estão mais complicadas para sair e gravar mesmo, e tem uma coisa que era antes da pandemia em si, tem um incentivo do governo para fazer filmes, para fazer produtos audiovisuais, que é, se não me engano, a lei do audiovisual, que tem editais, que você pode aplicar editais aí para conseguir o dinheiro para fazer o filme com esse incentivo, tá paralisado há um tempo já, sabe? Eu acho que uns 2 anos já tá paralisado e ainda não sabe para onde vai. Só para completar, no sentido de que, como eu que estou saindo agora, o cinema independente, como é que é para arranjar emprego, essas coisas, a verdade é que eu ainda estou descobrindo. Eu ainda estou descobrindo o que fazer, o que emprego eu posso conseguir e como trabalhar em cinema em si, por causa que uma das coisas é que fazer cinema em si, fazer, por exemplo, um curta-metragem, dá para fazer, sabe, sem dinheiro nenhum. É complicado? Com dinheiro você conseguiria bem mais coisas, conseguiria, mas é possível. Aí, a partir disso, de fazer, por exemplo, o meu TCC foi uma animação, a gente completou ele no final do ano passado para formar. Por agora, a gente está fazendo caça no festival para colocar no nosso curta-metragem, assim conseguir mais reconhecimento e sabe, poder dizer, a gente foi para esse tal festival, ganhou tal prêmio, ganhou tal coisa. Aí você responde mais ou menos a sua pergunta? Sim, sim. Que skills as pessoas você acha que tem que ter para entrarem nessa área? Só complementando a pergunta do Lero, que é bem interessante, né? Porque, vou dar um exemplo, você fazer faculdade de cinema e ter que aprender coisas que seria teoricamente publicidade, que mais que envolvem cinema de certa forma. Eu imagino que isso abra empregos de qualquer maneira para você, correto? Uhum. Sabe dizer, tipo assim, certamente, o que uma pessoa fazendo cinema deveria procurar? O que você, tipo assim, você recomendaria isso pra alguém hoje em dia? Ou, tipo assim, baseado na pandemia, como o mundo tá dando, é algo muito incerto pra você? Eu imagino que seja complicado, até porque realmente a pandemia quebrou muito cinema. Aí no Netflix, é muita coisa, né, que tá acontecendo nesse momento. Só pra ter, você tá me perguntando se eu recomendaria por exemplo, alguém quer fazer cinema e pergunta pra mim, você acha que eu devo fazer cinema? É isso que é a pergunta? Tipo assim, o que uma pessoa... Você recomendaria alguém fazer cinema agora? Você pediria pra esperar? Entendeu? O cinema que você... Tipo assim, a faculdade de cinema te preparou pra o que tá rolando agora? Você consegue, por exemplo, trabalhar em outras coisas que não sejam necessariamente cinema, mas também com publicidade? Esse negócio da preparação, acho que nada conseguiu preparar ninguém pra essa situação, pra falar a verdade. Mas, respondendo isso, se falar que se quisesse fazer cinema, eu recomendaria. Eu recomendaria, tanto que no cenário, no mercado, vamos dizer assim, mercado brasileiro no momento, assim, no momento mesmo, né, como tá agora, eu diria que tá complicado, tanto que tá pandemia, pelo menos ao meu ver, até onde eu sei. Então, e se você fala, vou fazer faculdade de cinema, fazer durante a pandemia, provavelmente você vai fazer, se fizesse agora, provavelmente você faria online, mas se vier para mim perguntar, eu quero fazer cinema, você me recomenda? Eu digo, nossa, sim. Por causa que, a longo prazo, eu acho que está acontecendo com o cinema brasileiro que ele está aumentando. Esse mercado está crescendo. Que durante uns anos para trás está tendo uns problemas, né? Por causa da pandemia está tendo uns problemas, mas eu acho que depois disso, eu acho que o que vai acontecer é que vai crescer mais ainda. Pelo menos isso é o que eu quero, isso que eu desejo, e eu acho que isso que vai acontecer. Por causa que, mas eu ia dizer também uma coisa, que fazer filme, eu diria que é uma coisa, eu adoro fazer filme, é um sentimento, como dizer, que eu acho que um dos meus professores disse, é mágico, é excelente, é ótimo fazer filme, fazer uma história boa mesmo, mas, mano, é frustrante.
é bastante frustrante. Aí se estiver preparado para lidar com essa frustração, para lidar com todos os problemas, por causa que fazer filme é uma coisa complicada, que envolve muita gente, muitas coisas, e preparar para fazer uma coisa que você acha que vai gostar, que você acha que você vai amar, então vai fundo. Eu nunca diria para uma pessoa, não faça cinema. Eu diria que se você quer fazer cinema, mano, vai fundo. Olha só, Igor, agora já vou pegar esse ponto. Em 2011, saiu aquele filme, A Invenção de Hugo Cabret, que conta a história de Jorge, eu não vou pronunciar o sobrenome dele, eu não vou passar vergonha. É Meleão o sobrenome dele. Pronto, obrigado. E, pô, o cara tava à frente da época dele. A verdade é essa. Muito à frente. Aí, veja só, hoje, com formação, etc., quais skills necessárias, os talentos necessários para a pessoa querer entrar nessa área? Por exemplo, você se especializou em edição e tal, antigamente tinha que fazer tudo. Então, hoje em dia, você acha que ficou mais, aspas, fácil, qualquer pessoa pode fazer, ou ainda existe necessidade de ter aquele feeling, de tipo, aquela sensibilidade que o Jorge teve? O que é que você acha? Não, peraí, repete, eu não sei se entendi direito. Como assim o que o Jorge teve? Porque o que acontece? O Jorge, né, ele seria mais ou menos o criador do cinema, não é isso? Ele foi um dos primeiros, sim. Se você perceber, ele era ator, editor, era tudo. Ele fazia de tudo. E era um cara que não tinha formação, nem nada. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, tem gente que ensina, tem tudo que pode pegar. Você acha que qualquer... Por exemplo, eu posso chegar agora e tentar fazer o filme ou editar tal, que pode dar certo ou não, ou você acha que você, depois do seu conhecimento e com as skills necessárias que você tem, né, os talentos necessários que você tem, você consegue isso de uma maneira mais simples? É um negócio que já nasce com a pessoa ou pode ser aprendido? Seria essa mais ou menos a pergunta. Não, com certeza, fazer filme é aprender mesmo, é aprender como contar histórias. A principal habilidade que tem que ter para cinema é de contar uma história, por causa que cinema é uma que conta uma história, seja essa história ação, drama ou por aí vai. Aí isso pode envolver edição, produção, atuação, direção, tem muitos cargos nesse sentido, e eu acho que tudo isso sabe, dá para aprender, é possível aprender. E se você perguntar, se você fosse lá fazer esse filme, eu acho que completamente se poderia fazer um filme, principalmente hoje em dia, já que muita gente só tem a disponibilidade para fazer isso só com, por exemplo, uma câmera. Se você tem disponibilidade a um celular, você tem uma câmera, e se você tem uma câmera, você pode fazer imagens, e se você tem disponibilidade a um computador, à internet, você tem disponibilidade também a um editor de vídeo, por causa que tem um monte de editor de vídeo gratuito. Nesse sentido, você pode pegar o que você gravou na sua câmera e editar o que você gravou para fazer um filme. Aí, nesse sentido, eu acho que qualquer um pode fazer um filme. Para você, com a influência que você tem desses contadores de história, vou chamar de diretor desse jeito, quais são as influências? Desse contador de história? Muito cinema americano, para ser sincero. Não, tranquilo. Quando eu comecei a interessar, por exemplo, uns anos atrás, que eu disse que estava no terceiro ano do ensino médio e eu estava interessado em cinema, a maior parte do que eu tinha de repertório era cinema americano. Tipo assim, eu acho que um filme antes que eu assisti dos anos 70, 80, mas não era tão diversificado assim em questão do, sabe, tipo assim, durante o planeta todo e muito mais para trás. Mas ao decorrer que eu me aprofundei mais, eu também aumentei meu repertório. Tanto que de cinema eu vi tem o Parasita agora, só de um exemplo. Eu vi bastante, eu vi filmes do Kurosawa, eu aprendi mais sobre cinema italiano, de cinema alemão, de cinema russo, de cinema francês, de cinema de tudo que é canto, que eu passei a fazer mais. Quer dizer, fazer mais não, de assistir mais e ter mais esse repertório. Tanto que hoje em dia eu não sou tão mais atualizado aos filmes mais recentes que lançam, por causa que na maior parte das vezes eu tô procurando uns filmes mais antigos de outras partes do mundo, para ver se eu expando mais meu repertório de como contar história, de contadores de história, mas ainda assim a maior parte do que eu sei veio do próprio cinema americano. Tem uma curiosidade muito grande. Muito. Diga. Né? Desculpe, eu sei que você vai perguntar, mas bateu uma curiosidade muito grande. Né? Vê só, por exemplo, eu sou formado em Direito. Aí muitas vezes a pessoa tá assim, passando alguma entrevista ou assistindo TV e tal. Aí eu faço, pô, isso aí é crime. Isso é artigo tal. Ou, por exemplo, você tá assistindo, houve um homicídio, pô, 121, tal. Tu ainda consegue assistir filme na boa, assim, pô, vou curtir um filme, ou tu sempre já tem aquele olho mais mesmo de cineasta, tipo,
a direção tá boa, a arte tá boa, a fotografia tá boa. Eita, essa fotografia não tá muito boa, tal. Ou tu ainda consegue curtir na paz, assim? Eu vou dizer que de vez em quando eu consigo desligar meu cérebro no sentido de, eu só vou apreciar isso. Mas boa parte, principalmente quando uma parte não é feita bem, eu penso, não, isso não tá legal. Principalmente uma coisa que já que eu faço som, principalmente som, se eu vejo que eu tô assistindo e o som tá muito bom, eu até desligo meu cérebro para esse tipo de análise e, sabe, só aprecio o som bem feito. Mas quando tem qualquer errinho, eu penso, aí, alguma coisa que aconteceu errado aqui, ou, sabe, tipo, no sentido de, teve um corte muito, muito brusco, não ficou legal isso, perdeu a qualidade aqui, eu percebi isso, nesse sentido. E isso que você falou, na maior parte dos filmes que eu vejo hoje em dia, muitas vezes eu fico analisando inconscientemente, eu nem tento analisar essas coisas, mas inconscientemente eu fico, eles fizeram a fotografia assim, aí sentaram assim, aí o roteiro, eles prepararam, me deram aquela informação anterior para outra informação agora causar um choque agora, que interessante. Isso acaba sendo meio que automático para mim, acabou se tornando, quanto mais eu tô aprendendo sobre cinema, mais eu faço sobre cinema, eu sinto que tô vendo o filme de uma forma diferente, mas não é no sentido de que eu ativamente tô tentando analisar a coisa, é algo no sentido de que eu inconscientemente passo a entender melhor de como eles fizeram as coisas, por causa que vamos fazer, tenho um repertório que eu sei que essa câmera foi feita assim, assim, aí eu inconscientemente eu começo a analisar essas coisas. Mas isso que você falou isso de... Você consegue desligar, né? Você consegue assistir, vou curtir... Acho que dando exemplo de... Vou curtir Matrix. Aí você consegue sentar lá e dizer, ok, o filme é legal. Não, tipo, eita, tem um erro aqui, aqui usam muito computação gráfica, aqui não, tal. Era isso, né? Saber se você ainda consegue fazer isso, consegue desligar e curtir, sentar com a pipoquinha e assistir. Eu consigo, eu só não consigo quando é gritante mais o erro. Eu senti, nossa, essa computação gráfica não ficou legal, esse som não ficou legal, essa fotografia tá meio estranha, por aí vai. Mas aí, só para completar isso que você falou de desligar ou não, eu sinto que por saber mais como fazer filme, por saber mais como as coisas funcionam, e até mesmo essa análise inconsciente, eu sinto que eu passei a apreciar mais ainda os filmes que eu assisto, por causa que, além de apreciar a história que está sendo contada, eu tô apreciando, nossa, a pessoa fez dessa forma, nossa, ela usou esse plano aqui para fazer essa imagem ficar tão bonita assim, e, sabe, eu sinto que da mesma forma que isso pode ser ruim no sentido de que eu fico analisando as coisas ruins, eu sinto que eu tenho um melhor entendimento das coisas boas também. Nossa, isso é bem profundo. Analisar de certa forma, assim. Cara, mas então, eu também tenho uma curiosidade. Uma coisa que você falou no decorrer do podcast é que da questão de como a história é contada. Talvez um bom escritor poderia ser um bom cinegrafista, de certa forma. Tipo assim, isso me levou um pouco de pensar sobre a situação. Tem vários escritores de romance, mesmo de livros, que também são roteiristas. Que isso é uma linguagem, é uma forma de que conversa bastante. Que no meu sentido, por exemplo, Neil Gaiman, ele escreve, ele escritor muito famoso, ele já escreveu roteiro, ele já escreveu roteiros para episódios de Doctor Who. Então, nesse sentido que um escritor seria um bom cineasta, para dizer, dependendo da área, eu acredito que sim. Eu acredito que escrever livro é bem relacionado com escrever roteiro. Você sabe me falar um pouco qual que é a diferença? Por exemplo, tem regras no roteiro? O que uma pessoa, vamos dizer, se uma pessoa está escrevendo um livro, o que ela deveria aprender para tentar fazer um roteiro? Como funciona isso? Eu diria que a maior diferença entre o roteiro e o livro é que o livro já é o produto final. Quando você está escrevendo o livro, o que você já está escrevendo vai ser o que o consumidor vai ler. O roteiro, quando você está escrevendo, tem que manter em mente, ele não é o produto final. Não é o que a maior parte das pessoas vão ver. O roteiro é um caminho, é um produto que sua forma final é o filme, que vai ser gravado, vai ser editado e por aí vai. E nesse sentido que a diferença de escrita do roteiro pro livro é que o roteiro tem que ser bem mais direto. A linguagem em si tem que ser bem mais direta, que você tem que falar o que está acontecendo, você tem que dizer, essa tal imagem está acontecendo, colocar em mente que isso vai virar imagem,
Isso, e acaba não se perdendo tanto assim tipo, nas descrições, por causa que o livro é uma coisa que você pode ir bastante, você pode descrever bastante sobre tudo, mas no roteiro você tem que ser mais objetivo, direto ao ponto, por causa que isso vai virar imagem. Vou pegar o gancho na tua pergunta, Hudson. Vou pegar que é o seguinte, já que você perguntou se escritor para roteirista tal, se são bons, por que existem muitos livros? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Torre Negra, né? Uhum. Sou apaixonado por Stephen King, mas a Torre Negra não foi bem levado para o cinema. Assim, quem leu sabe o que eu tô falando. Faltou muita coisa, cortaram muita coisa, tentaram juntar livros. Por que isso acontece? Essa releitura, porque na sua opinião muitas vezes é falha. A resposta curta seria por causa que fazer filme é difícil. Claro, fazer livro também é difícil, mas isso de que você fala de adaptação, de releitura, eu acho que depende muito de como é feita. Esse caso da Torre Negra, eu assisti, eu concordo que é um filme bem ruim, mas nesse sentido que depende muito das pessoas que fazem, do objetivo, qual o objetivo das pessoas que fazem, de como que é feito, dos problemas que eles tiveram e por aí vai. Nesse específico da Torre Negra, eu acho que não foi um filme bom, não foi realmente não foi um filme bom, por causa que o foco por exemplo, do pessoal que tava, era mais ganhar dinheiro do que fazer um bom filme. Também indo pro assunto de adaptação, uma das coisas que fazer a releitura, vou usar o exemplo do Senhor dos Anéis, fazer a releitura de dar certo, que uma coisa funciona no livro, mas tem que mudar para funcionar no cinema, por exemplo, que no livro do Senhor dos Anéis tem bastante descrição sobre o ambiente em si, sobre muita coisa mesmo, dele explicando sobre toda a Terra-média e por onde eles vão. No Senhor dos Anéis, isso precisa ser, no filme, isso precisa ser simplificado, por causa que é uma coisa que vai virar um filme de 3 horas, por exemplo, tem que dar uma enxutada em um monte de coisa e tem que dar uma modificada para ser melhor nessa mídia, porque são mídias diferentes. E só para dar um exemplo melhor, que eu lembrei do Senhor dos Anéis, é que no livro, se não me engano, quando o Frodo recebe o anel do Bilbo, ele vai lá, ele recebe o anel, se passam décadas e o Gandalf volta dizendo, eu descobri umas coisas sobre esse anel. E no filme, por causa de ritmo, por causa de pacing, você não pode fazer ele recebeu o anel, os 10 minutos ele recebe o anel, passam décadas e aí o Gandalf volta. Aí mudou no sentido de que Frodo recebeu o anel, aí depois de um tempo curto, o Gandalf foi pesquisar e voltou e disse, eu fiquei sabendo que esse anel é o anel do Sauron, sabe? Aí tem essas diferenças, assim, que eu diria, quanto fazer uma adaptação, quanto fazer uma releitura. Outra coisa, e como é que você tá vendo o cinema atual fazendo regravações? Eu vou perguntar mesmo, não quero nem saber, velho. Como é que você fala? Porque como você tá vendo o cinema atual fazendo regravações? Se é uma coisa boa ou não, a seu ver. Por exemplo, estão querendo regravar a Entrevista com o Vampiro, estão querendo regravar o Poderoso Chefão, que eu acho um absurdo, mas tudo bem, é coisa minha, eu acho um absurdo. It, que tem um It antigo, mas o novo foi um boom de bilheteria. O que é que você vê? É bom ou é ruim, no seu ponto de vista? Porque não vai trazer algo novo. Assim, vai trazer uma tecnologia nova, mas não vai trazer algo novo. Por quê? O roteiro já tá pronto, a história já foi contada. Eles só vão pegar aquela ideia e jogar ali. Sobre as regravações em si, eu acho que acaba sendo mais ruim do que bom, por causa muitas das intenções disso é pegar uma coisa que eles já sabem que deu certo, fazer de novo e basicamente conseguir um sucesso garantido. Aí a preocupação em fazer um bom filme não é tanto assim. Mas as regravações, tipo assim, não só nesses exemplos que você deu, mas indo em outras regravações, eu acho que algumas regravações acabam tendo um lugar assim, tanto que o Scarface do Al Pacino é uma regravação de um filme mais antigo. Sério? Sim. Meu mundo caiu agora, velho. Caralho. É uma regravação de um filme mais antigo. Caiu, velho. Nostalgia tem poder. Eu acho que regravação, tipo, esse conceito de regravação em si pode funcionar, pode funcionar muito, como um exemplo que eu dei, mas também pode não funcionar. Esses exemplos mais recentes que é fazer com o It, com o Poderoso Chefão e por aí vai, eu acho que tem muito a ver com eles não envolvendo uma vontade tão grande assim de fazer uma história boa e sim mais ganhar dinheiro. Aí nesse caso eu acho que acaba não sendo tão bom assim.
Mas regravação em si eu acho que pode ser. Só depende do caso, depende de como que é feito. O último Matrix foi 20 anos atrás. Que eu vou dar exemplo do Blade Runner. Nostalgia tem poder. Aê, pô! Ô, caralho, que lembra do assunto que tá falando. Daí eu. Após problemas técnicos, né? A gente tava falando sobre adaptações ou continuações. Era isso que a gente tava falando. Sim. E a pergunta é, do nosso estimado Johnny Depp. Você acha que foi interessante ter várias continuações de Piratas do Caribe ou uma regravação? Não tô falando de Piratas do Caribe propriamente dito, tá certo? Eu tô falando de filmes mais antigos. Por exemplo, Star Wars nunca teve uma regravação. Sempre foi continuação. Ponto. Né? Mas tem alguns filmes que vão ter regravações. São filmes excelentes. Estavam querendo fazer isso com Entrevista com o Vampiro, não sei nem que petar. O Poderoso Chefão também não sei em que petar. E na sua concepção, vale mais a pena uma continuação ou uma regravação? Que se vale mais até. Eu falei, tipo, eu já tinha falado, eu acho mais interessante uma continuação. Por causa que pega o universo já estabelecido e traz uma história nova, em vez de só recontar a antiga. Mas se é melhor uma continuação e regravação, acho que depende bastante da história em si, de como que é. Que eu acho que tem que algumas histórias não precisam de regravação por causa que não acho que se beneficiariam de uma forma nova de se contar, mas tem outras histórias que acabam sendo ótimas regravadas. Por exemplo, o Scarface, só para dar um exemplo, era sobre, o primeiro Scarface era sobre, na época da proibição americana, na época que era ilegal bebida alcoólica, e o Scarface do Al Pacino era, sabe, tipo, não era bebida alcoólica, era cocaína. Era, tipo, ele era cubano, sabe? Tipo assim, trouxe uma coisa nova. Tipo assim, recontou a história com um cenário novo e uma coisa nova. Então, acho que depende bastante do caso, se vale mais a pena uma regravação ou continuação. Eu perguntei isso porque, por exemplo, se você for assistir o Matrix, o primeiro Matrix, ele tem começo, meio e fim. Ponto, né? Ah, mas e aí? Neo ganhou da Guerra das Máquinas ou não? A gente não sabe após o término do primeiro filme. Aí veio o 2, o Reloaded e o Revolution. O Revolution, ele deu fim. Ele disse, é isso, acabou. Só que estão produzindo um quarto. Pois é. E aí, isso não é só por dinheiro, não? Porque assim, não sei. Na sua concepção, é só a indústria dizendo, é dinheiro, queremos dinheiro e ponto, ou não? Tem alguma história para contar? Tem filmes que necessitam de continuação? É porque assim, eu acho que os filmes que necessitam de continuação são, tipo assim, necessitam mesmo, são aqueles que foram feitos para ter continuação, que não tem uma história completa. Mas no sentido que ter história para contar, sempre tem no sentido de é só fazer a história. E voltando nisso, sobre, se é só por dinheiro ou tem algo mais, eu acho que com certeza dinheiro está envolvido nisso, deve ser um dos maiores motivos, mas eu não posso afirmar que é só por dinheiro, porque quando você faz filme tem muita paixão envolvida, tem muita coisa envolvida, então não acho que seja só por isso. Mas Matrix 4, por exemplo, eu acho que eu teria que saber mais a respeito, eu acho que teria que ver o filme e saber mais sobre a história por trás para dizer se o pessoal lá fez só por dinheiro ou se fez realmente por causa que queria contar uma história nova. Pode ter chegado também uma pessoa com... Igual do Harry Potter, entendeu? Chegou uma pessoa querendo continuar a história, entendeu? E fala assim, eu quero fazer um filme e continuar a história, aí contribuindo tipo, com a própria... Fazer um livro pra continuar, entendeu? Também pode ter sido isso. Mas o fato é que, tipo, a publicidade do filme levou ele a ter que continuar de alguma forma, né? De algum legado ou alguma forma específica. Tem muita coisa envolvida, né, se a gente for usar esse ponto. Que, por exemplo, deu um branco lá no filme, ó. Pronto, Batman, regravação. Agora vamos pros heróis, Ah, meu Deus, vamos pros heróis. Batman mesmo é regravação em cima de regravação. O primeiro Batman, aquele lá atrás com o Coringa, aí depois vai vindo Batman em cima de Batman, regravando, e nunca chega num ponto focal. E, em compensação, quando tentaram fazer uma continuação, que foi os 3 filmes de Nolan, ficou muito bons. Tá entendendo? É aí onde tá o ponto. Pra muita gente vale a pena a continuação, mas pra muita gente vale a pena só a regravação. E fica sempre a dúvida, é dinheiro ou não é? Só pra uma curiosidade aqui, só pra ter uma ideia. Qual que foi o melhor Coringa pra vocês do Batman? Só uma questão pra galera repetir. Pra mim, Heath Ledger. Heath Ledger. De fato. Sabe, eu acho do caralho do... Caraca, é o nome do ator? O mais recente?
Joaquin Phoenix. Sim, eu achei do caralho a atuação dele. Eu só tenho preferência pessoal pelo Heath Ledger mesmo, por causa que eu prefiro mais o Coringa psicopatão, mas o do Joaquin Phoenix também foi do caralho. Não, é porque você tem que falar pra pensar o seguinte, eu sou muito entusiasta de HQ, principalmente do Batman, já li muito. Por exemplo, quando o Batman sentou no trono do saber, que se tornou um deus, a primeira pergunta dele foi: quem é o Coringa? Basta dizer isso. Na verdade, não existe um Coringa, são 3. Coringa, na verdade, é uma entidade. Tá entendendo? Ele explica isso melhor lá. E você tem que ver que eu falei Heath Ledger pela mesma questão da sua resposta. Tá entendendo? Aquele Coringa psicopatão e tal. Mas, na verdade, até hoje não teve um ator que conseguiu unir os Coringas. Por exemplo, você vê que o Coringa do Joaquin Phoenix é um Coringa mais depressivo, é um Coringa mais vingativo, né? Eu senti que ele foi mais humanizado, tá ligado? Isso. Ele, É um Coringa mais humanizado. Na verdade, uma coisa, você perguntou qual eu acho qual o meu Coringa favorito, né? Eu gostaria de mudar isso, por causa que eu pensei só dos filmes, eu gostaria de falar Mark Hamill. Desenteu, que é da série. Foi o primeiro Coringa. Eu tô errado. Não, é o dublador, é da série Arca, ele dubla o Coringa Não, nos videogames, sim. Não, eu tô confundindo, porque teve o primeiro que foi da série, que sinceramente eu acho uma bosta. Mas eu não falo isso nem alto. Mas, enfim, eu não joguei a série A, esse eu tô fora. Mas ninguém soube unir os Coringas. Porque, vamos lá, eu vou pegar esse teu exemplo. O dos cultos. O Joaquin Phoenix foi um Coringa humanizado. O do... Como é o nome daquele cantor de rock? Que foi o do Suicide Squad. O Jared Leto. O Jared Leto é aquele Coringa mais, inteira bem a palavra, obsceno. Tá entendendo? Seria aquele Coringa que gosta de mostrar força, que gosta de mostrar que tem arma, que faz e acontece e foda-se. Aí vem o Coringa do Heath Ledger, que é um Coringa mais psicopata e gangster. Que ele era um gangster, na verdade é essa. Então, todos, na verdade, são Coringa. E todos fizeram um bom Coringa para o que estava sendo proposto, né? É meu ponto de vista. Mas para mim continua sendo Heath Ledger e acabou. Né? Tem muito... E outra, sim, pegando esse assunto, o que você acha de filmes que tratam hoje em dia os anti-heróis com mais destaque do que até com os próprios heróis? Tipo o quê? Só pra... Venom. O Venom? Eu não assisti o Venom, pra falar a verdade. Porque o Venom, na verdade, é um anti-herói, né? O Coringa, o próprio Coringa. O Coringa sim. O próprio Coringa. Não, e desses que o protagonista é um anti-herói, na verdade, o próprio Coringa, eu acho que ele é mais sobre a história de ele se tornando um vilão. Eu acho que não tem muito do herói da parte lá. Mas nesse sentido do tipo assim, sei lá, colocar também Deadpool, eu acho bem legal no sentido de dar uma outra perspectiva pra história de herói, dar outra forma de contar a história, por causa que são personagens extremamente falhos e alguns deles nem são boas pessoas, sabe? Então eu acho isso bem legal, dar uma nova perspectiva para contar histórias de quadrinhos, por aí vai. Se você for pegar a parte adulta de muitas editoras, como por exemplo, entenda, adulto não é pornô. Vamos deixar bem claro aqui, né? Se você for pegar a parte adulta, que pega a parte de Sandman, que pega a parte de Lucifer, que pega a parte de Constantine, que no caso Hellblazer, Monstro do Pântano, bicho, não é pra criança não. Esquece, você vai ver coisa ali que você faz, caralho, velho, como assim? E é isso que eu acho divertido. Por exemplo, se a gente for pegar de novo, vamos voltar pro cinema. Se a gente for pegar o Constantine do cinema, eles deram uma aliviada. Porque o Constantine dos quadrinhos, basta dizer que ele matou o próprio irmão gêmeo enforcado na barriga da mãe, pô. Eita. Tá porra, eu não sei disso não. Constantine, eu vou até ver se foi ele mesmo ou foi outro personagem, peraí. Eu sei a história de que ele tava morrendo eu já li a história que ele tava morrendo de câncer, ele fez pacto com 3 demônios diferentes, e aí quando ele foi morrer... Todo dos 3, velho, ele voltou, eles vão poder voltar. Aí quando ele morreu e todo mundo foi cobrar, eles ficaram brigando e o que eles decidiram, vão curar o câncer dele pra ninguém ficar com a alma e a gente não brigar mais. Aí foi assim que ele curou o câncer dele. E ele faz parte da Liga da Justiça Sombria, né? Uhum. Constantine nasceu na cidade de Londres, Nova York. Ainda dentro da barriga da sua mãe, ele estrangulou seu irmão gêmeo. Tá porra. Diga aí. Porque, na verdade, o que tornou ele... Ele, na verdade, ele era cantor de rock, né? Que aí aprendeu sobre... Então, se você puder ler, os filmes do Constantine nunca vão... Tem que ser classificação de 18 anos, tá? Tem que ser. Lembrei o que eu ia perguntar. Sobre classificação. Eu tava assistindo ontem uns erros de gravação. Eu adoro, tem um canal que eu sigo no YouTube que mostra curiosidades, erros de gravações de filmes antigos e tal. E falou sobre o filme Titanic, esse último. Que ele tem classificação 13 anos. Mas por quê?
aparece a Rose, um momento que ela fica pelada, né, pro Jack pintar ela, né, casonada de cabo e tal, pintar ela, só que apareceu, nudez é classificada como 18 anos, 16, 18 anos. Por que nesse caso não foi classificado desse jeito? Porque o diretor botou aquilo como nudez artística, que é 13. É como eu digo, olha a sacada do cara. Tá entendendo? Não, se ele tá fazendo isso pra desenhar, e você vê que, se eu não me engano, não sei se aparece seios e tal, essa jogada, essa independência poética que o diretor tem, no caso você tem, vale mais a pena hoje em dia, ou o pessoal tá deixando isso meio de lado, porque hoje em dia só estão fazendo filme de 18 anos e, tipo, dane-se, tá entendendo? Vale mais a pena você fazer um filme que seja pra família, como o Walt Disney faz, ou por seu gosto vale mais esses 18 anos que tem liberdade para fazer qualquer coisa? Você acha que o cinema tem que ter essa liberdade? No sentido, eu acho que vale mais no sentido que depende bastante da história que você quer contar. Deadpool é 18, né? É 16, eu acho, não tenho certeza. Mas no sentido que depende da história de ser livre ou 18, depende da história que você quer contar, que depende da história que se a história que você quer contar envolve muitos temas pesados, de forma gráfica, que não tem como colocar para a família toda ou para 13 anos, eu acho que cabe, tem público para isso, tem a categoria para isso. Por aí, eu acho que nesse sentido, eu acho que depende da história que quer ser contada, e eu acho que é bom ter essa liberdade. Gente, terminamos mais um, finalizamos mais um, com muita tristeza veio dizer isso, que nós finalizamos. Mas vamos aqui dar o nosso agradecimento, a nossa alegria pro grande Igor Beccatini, foi ele que fez a nossa edição. Gente, vocês viram, ficou fantástico. Sigam ele. Olha, eu vou dizer, daqui a algum tempo vai estar ele aí, ó, bombando, então eu acho melhor começar logo. Vou repetir, Igor Beccatini. E para vocês que quiserem ver mais nosso conteúdo, Água Viva Cosmonauta no YouTube. Muito obrigado. Não esqueçam, sininho, joinha, valeu!